Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês com os meus aprendizados, tanto teóricos quanto práticos, sobre relação médico-paciente, para que fique mais fluido para vocês, para que vocês possam incorporar esses conceitos na prática, no dia a dia, e entender realmente o que está envolvido, principalmente ali quando o seu paciente entra no seu consultório. E quando nós estamos de posse desses conhecimentos, nós nos tornamos muito mais coerentes, né, com a nossa fala, com o que a gente traz para o paciente. Nós também ficamos coerentes em relação às nossas próprias necessidades, porque a gente meio que entende a nossa dinâmica, né? E aí também as coisas fluem mais facilmente, e isso acaba sendo o principal ponto forte para que você possa trazer cada dia mais pacientes para o seu consultório. Eu gosto de falar que muito antes do marketing, e a gente vai fazer uma aula depois sobre marketing, porque é algo muito importante, mas muito antes do marketing existe a essência de um bom atendimento médico. E essa essência, ela está em você, e ela está também na forma como você entende os processos ali de relação, de comunicação, de afetividade que estão envolvidos de fato durante aquela consulta. Então, para a gente começar, é muito importante que a gente use um conceito, é um conceito da psicanálise. Eu vou dar uma olhada aqui às vezes, só para me situar se eu não estou esquecendo nada, tá bom? Mas é um conceito da psicanálise, e aqui quando a gente usa esse conceito ele não é usado da mesma forma que se usa na psicanálise, mas ele tem mais ou menos o mesmo sentido, que é o conceito de transferência e contra-transferência. E isso a gente já trabalha, né? Se você já tiver feito aí na faculdade ou cursos mesmo que falam sobre esse assunto, você vai saber um pouco sobre isso, sobre essas relações que regem o médico e o paciente, né? E como isso é importante na dinâmica como um todo. Então, assim, todos os pacientes que chegam para nós, eles trazem questões psíquicas, questões emocionais, eles têm todo um contexto e uma história que a gente não pode simplesmente colocar numa caixa e achar que é igual a de todo mundo. Ou já nos colocarmos em posição de julgamento daquela situação que vai chegar para nós. Porque aí sim a gente já quebra a nossa relação médico-paciente. Então é importante saber que transferência é tudo aquilo que não é dito, mas que é sentido pelo paciente e que envolve todas as suas experiências e é trazido ali para aquela consulta médica. Então, a transferência é quando o paciente entra no seu consultório e ele traz expectativas em relação ao adoecimento, em relação à cura, em relação a tratamentos, ele traz medos em relação a tudo aquilo que ele está vivendo, a diagnósticos difíceis ou a medo de que seja um diagnóstico difícil. Ele traz relações anteriores com outros médicos e médicas e como isso ficou registrado para ele, como ele lidou com isso. Vocês já ouviram, já aconteceu muito comigo de paciente, principalmente quando eu atendia no SUS, muitos pacientes, era muito comum ouvir os pacientes chegarem e falar assim: nossa, ainda bem que é uma médica. Eu gosto mais de ser atendido por mulheres porque mulheres são mais cuidadosas. Eu já fico mais confortável quando eu entro no consultório e sou atendido por uma médica. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas geralmente a gente tem uma fama, né, nós médicos, de acolhermos um pouco melhor os pacientes. Não necessariamente isso é verdade, mas isso já gera, tá vendo? Isso já gera na cabeça de alguns pacientes um preconceito em relação àquela pessoa que vai atendê-lo, principalmente se for um primeiro atendimento. Já ouvi também de outra maneira, de outra forma, pessoas que só confiam em médicos do sexo masculino, geralmente pessoas mais idosas que têm aquela referência do médico ser um homem, né? Assim, há muito pouco tempo que nós mulheres assumimos de fato esse lugar dentro da medicina. Isso não tem 20, 30 anos. Então, muitas pessoas mais velhas estão acostumadas, principalmente de cidade pequena, né? Estão acostumadas com médicos. Então, já tem aí um preconceito, digamos, né? Então, os pacientes trazem questões como essa é um simples exemplo. Outras questões, ele veio de um processo de tratamento de uma depressão, ele já fez uso de vários medicamentos, e ele busca ali talvez, além de tratar aquela questão que ele traz, por exemplo, uma obesidade ou um diabetes, ele também
quer que o médico acolha aquele processo de depressão pelo qual ele está passando. E muitas vezes ele não vai te falar isso, não da forma como você espera que ele vai chegar e trazer tudo aquilo que ele quer colocar para você. Geralmente ele não traz. São palavras não ditas, são coisas não ditas que ficam ali nas entrelinhas. E eu falo que é diferente o médico que entende a relação médico-paciente e o médico bonzinho. A gente não tá aqui para ser um médico bonzinho. Por que eu tô falando isso? Não que não seja legal, ok? Para assim, sermos as médicas boazinhas. Não que isso não seja bom, mas é porque as pessoas... Como é que eu vou explicar isso? Muitas vezes a boazinha é aquela que precisa de aceitação. Então ela busca aceitação a qualquer custo. E ao buscar a aceitação do seu paciente a qualquer custo, você acaba muitas vezes extrapolando essa relação que ainda existe de médico com o paciente, em que você é uma pessoa de confiança, você é uma pessoa que orienta, você é uma pessoa que ajuda e que inspira a mudança no seu paciente. Você não é uma pessoa que vai pegar o paciente no colo e vai passar a mão na cabeça dele, quando na verdade ele precisa se conectar com algumas verdades internas dele e da sua dinâmica de vida. Entendem isso? Então, ser uma médica boazinha, no caso, eu estou usando essa palavra aqui, é você querer agradar o tempo todo. E a gente não está aqui para isso, mas a gente tem que ter um mínimo de humanidade para acolher com gentileza, com educação, né, com compreensão do outro, como eu falei, sem julgamento dos processos que o outro vai trazer, porque os processos dele vêm de registros muito antigos de como ele lida com o ser humano, de como ele lida com a vida, de como foi a infância dele, e tudo isso entra junto com você, junto com ele no seu consultório, junto com esse paciente, junto com essa paciente, todas essas questões entram junto. E isso é o que a gente chama de transferência. A gente não tem como tirar isso das pessoas. Nós não somos máquinas que simplesmente, vou desligar essa chavinha aqui da mente, vou desligar essa chavinha aqui das emoções, então eu vou entrar no consultório da doutora agora e eu não tenho mais nada, eu não trago nada, eu não trago registros, crenças, medos, enfim, eu simplesmente vou desligar tudo isso e vou entrar no consultório. É impossível. Então isso é a transferência, é aquilo que o paciente traz para você já de antemão, né? E o que é a contratransferência? A contratransferência é aquilo que nós médicos, temos nossos registros e questões emocionais humanas da nossa condição humana, não é verdade? Nós passamos por situações diferentes, situações de adoecimento, às vezes pessoas da nossa família, tivemos ali nossa infância, nossa adolescência, nossa faculdade, toda recheada de histórias, de contatos com outros pacientes, de contatos com a gente mesmo, e tudo isso também entra junto na consulta do seu paciente. Você pode até achar que não, mas você também não é uma máquina em que na hora que o paciente entra no seu consultório, você simplesmente desliga a chavinha de todos os registros que você tem e atende o paciente como se fosse um robô, né? Você não é isso, mesmo que você queira ou tenha sido treinado dessa maneira, não é verdade? Porque nós fomos treinados assim, nós fomos treinados para não sentirmos, para que essa contratransferência ela seja mínima possível, para que isso não influencie numa consulta médica. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo algo aqui. Então, essa contratransferência, como eu falei, são essas vivências do médico mesmo. Então, deixa eu só ver uma frase aqui, depois eu falo sobre isso. Então, são essas relações que a gente traz. Por exemplo, a médica boazinha, que eu dei o exemplo, ela vai atender o paciente com insegurança. Por quê? Porque ela é uma pessoa naturalmente insegura. Se você quer agradar o tempo todo a outra pessoa, você realmente não tem noção ainda do lugar que exerce, da sua própria capacidade, do fato de que o mais importante é ser verdadeira, é se colocar com seu conhecimento e principalmente do fato de que você também pode errar. E ao poder errar, você pode mostrar para aquele paciente a sua humanidade, trazendo, olha, isso aqui que você me trouxe, nesse momento eu não vou saber te responder, mas aguarde um pouquinho que eu posso consultar outra colega ou outro colega e ele pode me ajudar. Gente, eu já fiz isso muitas vezes na cara do paciente, assim, e as pessoas sentem isso como uma confiança, entendeu? Por exemplo,
eu posso falar assim, olha, essa abordagem, porque muitas vezes as pessoas trazem questões, às vezes não é que a gente não saiba conduzir, mas às vezes a gente sabe, só que a gente quer saber se existe um tratamento melhor, se existe uma outra abordagem que você não conhece ainda. O que eu faço muitas vezes? Eu falo, olha, eu não estou por dentro totalmente se existe alguma revisão nova, alguma orientação nova disso que você está me trazendo. E aí eu vou rapidinho aqui, eu vou perguntar para o infecto colega meu, vou discutir o seu caso com ele. Você me permite discutir o seu caso com ele, para que a gente possa entrar em consenso e eu possa com mais tranquilidade de falar o que é. Já fiz isso muitas vezes. E eu posso falar com certeza que nenhuma dessas vezes eu afastei de mim os pacientes que estiveram aqui. Eles continuaram voltando. Por quê? Porque eles viram que aquela postura minha não foi uma postura de quem não sabe, foi uma postura de quem busca a humanidade, né? De quem não está fingindo saber algo que naquele momento eu posso buscar uma segunda opinião que me deixe mais tranquila por algo que talvez não seja a minha rotina do dia a dia. Só estou trazendo um exemplo, entendeu? Então você não precisa ter essa insegurança. Você terá tempo, por exemplo, o paciente geralmente na primeira consulta, ele requer uma avaliação mais minuciosa, ele requer um pedido de exame, muitas vezes, então você terá tempo para desenvolver aquele diagnóstico ali. E se você não tem esse tempo, é só você encaminhar o paciente para se internar, né? Se você recebe no seu consultório um paciente que tem um quadro ali evoluindo para uma certa gravidade, você precisa investigar mais profundamente, você encaminha o paciente para internação. Eu falo que não é questão de que a gente não sabe o que está fazendo ali. Muitas vezes você ter o olhar certo de que aquele paciente ali merece uma internação para investigação mais aprofundada. E aí é isso que você vai fazer. Então, primeiro a gente tem que saber lidar com as nossas próprias frustrações, inseguranças, medo, necessidade de agradar o paciente, e isso é o que influencia na contratransferência. Por exemplo, se é um paciente que você tem, eu falo que a gente, alguns pacientes, por exemplo, sei lá, o paciente te liga todo dia, ou te manda mensagem todos os dias com perguntas que não precisam ser respondidas naquele momento, e você vai criando aquela antipatia do paciente. É importante que você identifique isso. Por quê? Porque quando ele entrar no seu consultório, aquilo vai estar em você, e isso muda a relação médico-paciente. Então é importante que você identifique esses pontos que você traz ao olhar para o paciente. Por quê? Porque nessa dinâmica médico-paciente, o seu direcionamento é mais importante, porque o paciente ele não vai identificar, porque não é acostumado, de que ele está transferindo algo para o médico, de que ele está transferindo expectativas, necessidade de ser correspondido em algo que ele acredita. Ele não vai ter noção de que ele está transferindo, mas você, de posse desse conhecimento, vai ter noção de que ele está transferindo e de que você está contra-transferindo, entendeu? Então é muito importante que você saiba sobre isso, que você entenda que tudo aquilo que está em você, se você teve uma noite difícil de plantão, se você teve uma manhã difícil, vai atender à tarde, se você está no último paciente, tudo isso influencia. O paciente vai ser atendido de uma outra maneira. E é importante que você saiba disso, porque é esse o ponto, entendeu? É esse o ponto. Então, a transferência e a contratransferência, elas existem, elas não tem como ser abolidas de uma consulta médica, não no mundo real, porque no mundo imaginário da medicina que a gente fez faculdade, a gente podia abolir isso e estava tudo bem. Por quê? Porque era uma medicina que se pautava principalmente no nosso consciente, e hoje a gente sabe que o nosso consciente responde a apenas 5% daquilo que nós somos, das escolhas que nós fazemos, e que o que realmente atua é o nosso subconsciente, onde estão 95% das nossas reações, e é ali que estão guardados esses registros psíquico-emocionais que nós trazemos e que nós fomos cultivando as nossas crenças ao longo da vida. Então, quando a gente fala com o paciente, a gente tem que falar primeiro com o subconsciente dele, a gente tem que falar primeiro com os registros emocionais do paciente. Não se esqueçam disso, de que se o paciente confia em você, ele vai ter uma outra postura, muito diferente da que se ele não confia. Essa semana eu recebi uma paciente,
é um caso que ela está sendo acompanhada com o psiquiatra e comigo, com as práticas integrativas. Ela faz meditações florais aqui no meu consultório. E aí, ela trouxe uma questão que foi a seguinte: na última ou na penúltima, não sei, vez que ela veio aqui, o psiquiatra já tinha trocado o medicamento dela umas 3 vezes e ela não fazia adesão do medicamento. E aí ela me falou: olha, eu não tô tomando remédio do psiquiatra não confio nele. E aí eu falei: mas com os sintomas que você tem apresentado nesse momento, você precisa da abordagem psiquiátrica, sim, você precisa do medicamento psiquiátrico, porque você está realmente, nesse momento, precisando desse apoio para que você possa transitar e aí chegar um momento em que você vai conseguir ter uma prevenção da sua saúde mental, em que você realmente vai conseguir se manter sem os remédios, mas agora eles são importantes. E aí, quando ela ouviu isso de mim, que é uma pessoa em quem ela confia, ela começou a adesão do medicamento dela. Ela falou: você tem certeza, doutora? Porque eu queria ouvir isso de você. Porque o outro médico me disse que eu tenho que tomar remédio, mas eu não acredito. Mas se você está falando que eu tenho que tomar, eu acredito. Entendeu? Ela desenvolveu uma relação de confiança comigo, em que eu falei para ela: olha, você realmente precisa do tratamento psiquiátrico. E aí ela voltou a fazer o tratamento psiquiátrico. E quando ela procurou o psiquiatra dela, isso ela me contando, que ela falou assim: olha, doutor, eu vou te ser muito sincero, eu só estou tomando remédio porque eu conversei com a doutora Patrícia, ela me orientou a voltar com o remédio que você tinha passado, que eu ia conseguir tomar, porque a minha falta de confiança em você é tão grande, a forma como você me trata no consultório. Ela usou uma palavra terrível, ela falou assim: todas as vezes que eu vou ser atendida por ele, é como se eu estivesse preparada para uma violência, porque ele sempre trata com falta de educação, colocando dificuldade em tudo, ele não me escuta, então eu vou preparada para ser violentada. E aí, por isso, ela não desenvolveu essa relação boa com ele. E aí, eu não estou aqui para julgar o colega de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sei que na relação de contratransferência ali dele, tinha outras questões envolvidas. Questões dele próprio, né? Talvez ele estava de saco cheio daquela paciente que não tomava remédio, ou talvez ele estava cansado com o consultório cheio. Enfim, o fato é que ela mostrou para ele, conversou com ele, mostrou que ela não confiava nele pelas posturas que ele tinha com ela. E a gente sabe que isso é muito comum, nós não sabemos disso. E isso gera realmente relação de confiança ou de desconfiança com pro nosso paciente. E aí, como que a gente pode mudar essa história? Primeiro, a relação médico-paciente, essa transferência que o paciente tem para nós, ela muda, ela é dinâmica. A gente pode atuar nisso. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o psiquiatra dessa minha paciente também, ele, de posse desse conhecimento de que ela não estava satisfeita com o atendimento dele, ele mudou suas posturas, entendeu? Tanto é que ela falou: olha, ele mudou depois que eu conversei com ele e agora eu estou em paz fazendo o tratamento, indo ao consultório, tá tudo bem. Então, ele percebeu que ela não sentia por ele uma relação de confiança e ele mudou sua postura. Então, é dinâmico. E quando uma das pessoas envolvidas ali no processo muda sua postura e passa a oferecer algo melhor, as duas ganham. É um jogo em que as duas ganham. Na verdade, nem é um jogo, mas é onde as duas pessoas ganham, tanto o paciente quanto o médico. Então, é um processo dinâmico, ou seja, você pode treinar a relação médico-paciente de posse desses conhecimentos, você pode treinar, entendeu? Ouviram bem isso? Se você não tem uma boa relação médico-paciente, ou se você quer melhorar, é algo que você pode melhorar. E isso não é todo mundo que nasce com um dom, né? De ouvir, de se colocar no lugar do outro, enfim. Então, você pode treinar isso e quando você muda, isso reflete no paciente. O paciente passa a perceber você como um lugar de confiança. Então, isso é algo que pode ser treinado e você se torna ali uma referência positiva. Você desenvolve ao longo do tempo essa confiança maior para o paciente, entendeu? Então, como treinar isso?
Você pode desenvolver o seu próprio método de atendimento dos pacientes. Por exemplo, colocar perguntas na sua anamnese que possam criar uma maior relação, uma interatividade maior com o paciente. Isso no método clínico centrado na pessoa, a gente tem ali um roteiro muito bom de ser seguido. Por exemplo, olhar o paciente e a experiência do paciente. Quando você pergunta para o paciente: quais expectativas o senhor tem em relação a isso que o senhor está sentindo? O senhor tem algum medo? Tem algo que o senhor quer me falar que você não disse? Tem algo que eu esqueci de perguntar? Tem alguma coisa diferente que você acha que pode estar influenciando na sua saúde, na sua doença? Entendeu? Quais são os seus medos em relação a isso nesse momento? Então, tudo isso, quando você traz para o paciente, você vai gerando confiança. Uma vez eu li um texto de uma médica de família, eu achei muito interessante, não lembro mais a referência, viu, gente? Mas ela falava que ela conseguia criar uma relação de interatividade com o paciente muito positiva quando ela perguntava de onde ele era. Ela falava: de onde o senhor é? De onde você é? Porque quando você pergunta de onde a pessoa é, segundo essa médica, ela falou que tinha testado isso várias vezes, a pessoa meio que relaxa, porque ela traz uma conexão com aquele lugar de onde ela é, e ela traz também uma confiança, porque se a pessoa está perguntando para ela de onde ela é, a pessoa tem interesse na vida dela, e isso gera uma relação de confiança, entendeu? Achei esse exemplo ótimo para uma primeira consulta, ou também para criar essa intimidade maior. Uma outra maneira, isso aqui tudo isso tem que ser usado com integridade, ou seja, com verdade. Você não vai simplesmente querer manipular o seu paciente para que ele goste de você, porque energia não mente. Então, se você estiver querendo manipular o seu paciente, manipular uma boa relação médico-paciente, mas que é falsa, pode até dar certo na primeira consulta, mas com o tempo isso vai se desgastando e você não vai conseguir mais manter aquilo que não é verdadeiro, entendeu? Então, foque naquilo que é verdadeiro, tá certo? Então, uma outra maneira é porque assim, tem alguns estudos que mostram que a gente tem confiança maior naquilo que é similar a gente, isso na similaridade, na familiaridade. Então, nós como seres humanos, a gente sempre olha para o outro e encontra coisas que são parecidas com a gente, não é verdade? Então, o paciente se sente muita vontade, se ele sentar na sua frente, você conversar com ele. Exemplo bobo assim: você quer o ar-condicionado ligado ou desligado? Se você realmente gosta do ar ligado e ele quiser ligado, e você comentar: nossa, eu também prefiro assim, entendeu? Ele já vai sentir que você é uma pessoa um pouco parecida com ele. Então é sempre bom buscar essas questões naquilo que vocês se parecem, porque a gente sempre se parece em alguma coisa com os pacientes que chegam pra gente. Então, isso aí, mostrar a sua humanidade faz diferença para o paciente. Ele sente confiança nas pessoas que são humanas, que mostram isso, que colocam isso, que não fingem ser o que não são. Então, mostre a sua verdade, mostre a sua humanidade e o paciente vai ficar mais confiante em você. Então, esse é um ponto muito simples. O outro ponto muito simples é, de verdade, você se propor a ajudar aquela pessoa que está ali na sua frente. Então, você você já pensou sobre isso? De acordar de manhã e pensar: como eu posso ajudar mais meus pacientes hoje? Né? Você acorda pensando nas suas contas, no seu filho, na escola do seu filho, no seu casamento, no fato de, sei lá, você não tem namorado, se você vai viajar no fim de semana ou não, se você vai conseguir fechar um mês com seu dinheiro ou não, não é verdade? Que tal se você pensasse: nossa, hoje eu vou atender, sei lá, 10 pacientes, 5 pacientes, como eu posso dar o meu melhor hoje? Se você fizer essa pergunta todos os dias, é impossível dar errado. É impossível mesmo você simplesmente se colocar na frente do paciente da reciprocidade, né, que a gente chama, se colocando para dar o seu melhor, é impossível dar errado. Então, esse é um ponto também que você vai levar em consideração. Uma outra questão que vai fazer diferença nesse seu atendimento de forma prática é o seguinte: todo médico
que tem ali envolvida a sua contratransferência, a gente só sabe disso se a gente se conhecer. Então, o autoconhecimento é muito importante, para que a gente já saiba quais são os gatilhos que estão envolvidos ali naquele atendimento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tende a uma insegurança maior, eu vou deixar muito clara a minha insegurança para o paciente. E o paciente sente no ar pessoas inseguras, sabe? Ele sente quando você não consegue colocar para ele aquilo de forma clara, quando você está com muito medo, quando você está preocupado em agradar. Então, se você faz um autoconhecimento e percebe que você tem esses aspectos de querer agradar o paciente demais, por não se sentir segura, de estar ali morrendo de medo, cheio de expectativa, nossa, ai, será que ele vai gostar da minha consulta? Ai, será que eu tô cobrando barato ou que eu tô cobrando caro? Ai, será que ele vai pagar direitinho? Ai, será que ele vai pedir para dividir no cartão? Ai, será que eu vou conseguir impressionar dessa forma? Ai, será que o meu consultório tá cheiroso? Gente, não é nesse lugar, tá? Você vai dar o seu melhor, simplesmente assim. Você vai oferecer o seu melhor e se dedicar a isso, tanto em estudos e conhecimentos técnicos, quanto em estudos e conhecimentos de você mesma. Então, como somos todos seres humanos, quanto mais você se conhece, quanto mais você tem a sua vida pautada numa autoobservação, numa auto-organização, quanto mais você busca o seu autodesenvolvimento, mais aquilo vai trazer pacientes para você, assim, aos montes. Por quê? Porque você conseguirá levar para eles aquilo que você realmente é, e você é uma pessoa cada dia melhor com você mesma, cada dia mais curada, mais realizada, enfim, tudo isso o paciente sente e é o que ele busca pessoas que o inspiram, que tragam confiança para ele. E esse trazer confiança e inspirar, a gente sabe também por isso, por meio de estudos, que as pessoas aderem melhor ao tratamento, elas conseguem fazer mudanças muito mais efetivas nas vidas delas, quando elas sentem essa confiança e essa inspiração naquela pessoa que o está ajudando. Então, por isso, o nosso autoconhecimento é tão importante, porque ele nos ajuda e nos guia nas nossas dificuldades mesmo ali na hora de lidar com pacientes que muitas vezes são difíceis. E como lidar, né, com um paciente que a gente não tem vontade de atender, né? A gente sabe que isso acontece, não é verdade? Que tem pacientes que a gente cria um certo ranço do paciente, ou que a gente perde o tesão, porque muitas vezes, olha aí a nossa contratransferência, o paciente transferiu algo tão negativo para nós, que aquilo foi criando na nossa contratransferência também uma negatividade. Como que a gente lida com isso? Existem duas formas simples. Uma delas é não atender mais o paciente. Eu falo que eu já recebi, isso quando eu atendia no SUS, no consultório nunca aconteceu, mas eu recebi às vezes pacientes que vinham com uma cartinha, o paciente foi transferido para você porque não tem mais relação médico-paciente com o doutor fulano de tal. Muitas vezes o médico já estava de saco cheio daquele paciente ou daquela paciente. Eu lembro de uma moça que chegou para mim de 20 anos, que tinha HIV no estado grave, que não fazia uso adequado dos medicamentos, e ela chegou para mim assim, dessa forma, porque já tinha passado por outros médicos que não tinham gostado de atendê-la porque ela não fazia uso adequado do remédio. Enfim, então tem essa opção, você realmente fala, olha, eu não me sinto mais confortável para atender esse paciente, indica para alguém. Como você vai desenvolver essa conversa com o paciente, aí depende muito dos fatores que foram envolvidos naquela quebra de confiança, né? Porque é muito importante a gente deixar para o paciente claro que houve uma quebra de confiança ali e que você vai encaminhá-lo para um médico tão bom quanto para uma médica tão boa, um médico tão bom quanto você, e que seria melhor, porque muitas vezes o paciente não quer mudar as atitudes ou aquilo já ficou tão desgastante, não é mesmo? Então pode ser que o paciente até opte por ficar com você e tenha atitudes diferentes. Então aí tudo é dinâmico também. Também é dinâmico se o paciente mudar, não é verdade? Então tem essa opção. A outra opção que eu conheço é de mudar, como eu falei, é dinâmico, é de mudar aquilo que eu emito para o paciente. Aqui eu estou falando de uma forma de energia mesmo, de energia assim, né, de campo eletromagnético. Se eu penso no paciente com raiva, se eu penso no paciente com preguiça de atendê-lo, é isso que vai ficar impresso ali no meu atendimento, na minha consulta, e todas as vezes que ele vier, é isso que vai ficar ali. Então, como eu penso no paciente, eu penso todas as vezes que ele vem, focar nas coisas boas que ele tem, porque ele
também tem coisas boas, né? Focar nos aspectos positivos daquele atendimento, nas coisas positivas daquele atendimento, no fato de que ele talvez seja um paciente que venha regularmente ao seu consultório, que faça um pagamento adequado, enfim, foca no que é bom e direciona um novo sentimento para o paciente. Aí você consegue mudar essa relação, porque se você muda, o outro muda. Não é, muitas vezes a gente espera que o outro mude primeiro, mas se a mudança parte da gente, o outro também responde de uma forma totalmente diferente. Você que tem dúvida sobre isso, é só testar. Isso vale para todas as relações, não só a relação médico-paciente, mas isso é um caminho. Agora tem uma frase do Balint que eu amo muito, que eu acho muito interessante, que nós médicos temos que começar a treinar os nossos pacientes, a preparar os nossos pacientes para entender que questões como socioemocionais fazem parte de um atendimento médico e são importantes no atendimento médico como um todo. Então a gente precisa preparar os pacientes para isso, sabe? Eu falo que a gente precisa falar para eles: olha, aqui na minha consulta eu vou fazer algumas perguntas que pode ser que não sejam naturais para você, mas como o meu olhar é ampliado, como eu gosto de avaliar a pessoa como um todo, é importante que a gente tenha essa troca, porque essas questões socioemocionais, elas fazem parte do atendimento médico e da boa resolução do diagnóstico que a gente vai entender aqui sobre você, entendeu? Então a gente precisa treinar os pacientes, a gente precisa começar a comunicar para os pacientes que na nossa consulta eles serão questionados quanto às suas questões emocionais, às suas relações familiares, quanto à sua sexualidade. Tudo isso é importante ali no nosso atendimento, entendeu? Então isso é um treino que a gente precisa ir colocando e colocando na cabeça dos pacientes que isso é importante, e eles vão aos poucos entendendo que é mesmo. Tem uma frase também, eu esqueci agora o autor, que fala que a arte de curar tão falada, né, a gente recuperar essa arte de curar nada mais é do que entender bem e saber muito bem lidar com a transferência e a contra-transferência, que é tudo isso que está envolvido numa consulta médica, tanto do paciente quanto da gente. E quando a gente desenvolve uma relação médico-paciente muito positiva, tudo responde melhor, a adesão é melhor, o paciente também fica um paciente que confia, que vai sempre ao seu consultório, que se sente acolhido, que divulga o seu trabalho. Então, por isso que eu falei que ainda mais em tempos de muito marketing, né? Todo mundo faz marketing hoje, ainda e cada vez mais a nossa essência é o que vai contar. Então, é importante, a gente vai fazer uma aula só sobre marketing, porque é algo que eu acho fantástico, é importante para a gente comunicar para o paciente aquilo que a gente a nossa visão de mundo, né? Quem nós somos, o paciente, quem eles são. É verdade, isso cria conexões mais positivas. É importante isso, a gente consegue isso através do marketing, de também criar essa relação de confiança, mas é ali, na primeira consulta, na segunda consulta, na terceira consulta, ali no consultório que a gente vai realmente desenvolver de fato essa arte de curar, que é dominar essa arte de entender quem nós somos e como quem nós somos influencia na consulta e acolher todas as questões que aquele paciente traz para nós, tá certo? Então, resumindo aqui, hoje a gente falou da importância de entender os conceitos de transferência e contra-transferência dentro de uma relação médico-paciente e de forma prática, como que a gente pode melhorar essa relação no dia a dia. E aí eu falei esses últimos pontos aqui foram todos esses, como a gente pode trazer isso para a prática. Ter autoconhecimento sobre nós mesmos, né, que é o primeiro passo. O outro é entender que é dinâmico essa relação médico-paciente, então ela pode mudar e você pode controlar isso, desde que você seja íntegro, que você crie relação de confiança com o paciente, que você não queira só agradar, que você queira realmente resolver o problema do paciente, não o seu, né? O seu é a sua insegurança, o do paciente é de fato um problema
tema que ele trouxe para você. Então, esses 2 pontos. E o terceiro ponto é a gente ir treinando os pacientes, conversando e comunicando o quão importante é que eles tragam as suas questões de vida, socioemocionais, afetivas, espirituais, para uma consulta realmente que valha a pena, que seja efetiva e que faça essa boa arte de curar. Então é isso, até mais. Se você gostou desse vídeo aqui, tem mais aqui no canal, segue a gente, enfim, divulga entre os colegas se você quiser, tá bom? Fica à vontade. Um abraço e até mais.